E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente teve uma notícia que não só pegou a gente de surpresa, mas, fez a gente pular da cadeira, né? E digo eu e os nossos amigos dos grupos, né, dos canais parceiros, e eu diria que todos os analistas sérios, pelo menos, né, do mundo todo. O que aconteceu? A Victoria Nuland foi demitida ou pediu demissão, né? Ela pediu para se aposentar oficialmente. Para quem não entendeu, não sabe o que se trata, a Victoria Nuland, como posso dizer? Ela é a peça-chave para a estratégia americana para enfrentar a Rússia. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas ela é fundamental. Ela é oficialmente subsecretária de Assuntos Exteriores, né? Mas ela é praticamente a rainha do tabuleiro do xadrez, tá? Tanto é que ela é uma subsecretária e ela é extremamente reconhecida. Ela é mais reconhecida, ela é, tipo assim, ela é mais importante que alguns secretários, né, que seriam tipo ministros americanos. Então, isso mostra muito da importância dela, da relevância e o que que isso impacta, o que quer dizer ela tá caindo fora agora. Tá? Então, eu vou explicar isso nesse vídeo aqui, porque é extremamente importante, assim, fundamental para entender até como tá indo a guerra na Ucrânia. Tá? Mas isso aqui acho que é uma das coisas mais importantes da guerra, desde a guerra, tá? Aliás, desde antes. Mas digo assim, a nível de começou a guerra, um outro fato desses é a Nuland sendo demitida, tá? Então é um negócio absurdamente importante e foi bem inesperado, tá? Mas então esse é o assunto do vídeo, vamos lá, senão eu vou ficar enrolando aqui. Rapidinho aqui antes de começar o vídeo, né? Essa aqui é uma farda americana de verdade, né? Legítima, que eu peguei lá nos nossos amigos da V-Unity. Tá? Então, se você gosta desses equipamentos militares, esse tipo de coisa, né? Não só vestuário, tá, pessoal? Mas capacete, equipamento, luva tática, facas, canivetes, tudo que vocês imaginarem relacionado à militaria, vocês podem encontrar lá, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem conhecer lá, ver o que eles têm de bom, que tem muita coisa bacana, tá? Então, recomendo que vocês vejam lá. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o assunto de hoje aqui, né? Mas antes de começar, é bom eu deixar claro que esse vídeo aqui, ele é baseado em um artigo que foi feito pelo Coronel Coutinho, que está lá no nosso amigo, no Velho General, né? O link eu vou deixar aqui na descrição. E foi um dos artigos mais bem feitos que eu já vi na minha vida, assim, sobre geopolítica. Ficou fantástico, tá? Então, aqui eu vou falar de uma forma mais resumida, né, para não ficar tão denso. E depois eu recomendo que vocês leiam o artigo para ter um entendimento mais profundo, tá? Porque realmente ficou fantástico e dá para ter um entendimento muito importante e essa questão vem de mais tempo, tá? E também com relação a isso, eu fiz um vídeo já pouco tempo depois de começar a invasão russa, né, na Ucrânia, lá em 2022, que eu falo por que a guerra na Ucrânia é culpa, entre aspas, dos Estados Unidos. E é um vídeo fundamental também para vocês entenderem isso. E ele ficou muito bem feito, não porque é meu, mas porque eu fiz baseado em outros trabalhos que ficaram fantásticos também, que eles explicam muito bem detalhadamente o que aconteceu, o passo a passo, o que foi feito, os antecedentes e tal, para chegar na guerra da Ucrânia, tá? Então é muito importante que você assista depois daquele vídeo para entender o que vem, o porquê que hoje, essa questão aqui hoje, né, da Vitória na Luna, tá? Então, vejam esse vídeo, depois vejam o outro. Eu sei que ele é um pouco mais comprido, né? Tem uns 40 minutos, é um documentário praticamente. Mas é fundamental para vocês entenderem isso, de verdade. E leiam o artigo, tá? Aí vocês vão ter realmente uma percepção muito mais aprofundada dessa questão toda, tá? E aí vocês vão entender efetivamente o peso disso que eu vou falar hoje, aqui, tá? Mas uma vez falando, isso aqui é um resumo, tá? Que vai dar para vocês entenderem, mas vocês vão entender de uma forma, vocês vão muito mais profundamente se vocês verem outro vídeo e o artigo. Até é importante eu falar uma coisa, que eu tô desenvolvendo um vídeo também para vocês, que eu ainda não entrei, eu vou fazer e quando eu lançar vocês vão entender, mas eu ainda tô tentando entender como que eu vou falar, porque é um assunto vital para entender toda a questão do porquê que o Ocidente, ou como que o Ocidente enfrenta a Rússia e o porquê que é tão incisivo, tá? Porque isso tem a ver também ali com o Deep State americano, que não é só americano, né? E
isso não é só vital, é literalmente vital, tá? Isso também pode me afetar diretamente a minha vida pessoal. Então eu tô estudando como que é a melhor forma de entrar nesse assunto, tá? Mas por que que eu falei disso? Porque quando eu fizer, vocês vão entender a ligação, tá? Mas é importante a gente entender que essa questão de agora, da guerra da Ucrânia também, não é de agora, tá? Quem sabe um pouquinho já sabe, não, 2014 ali e tal, mas é muito antes disso, tá? Eu vou falar aqui até com base no artigo lá, com base só a partir do século passado, mas isso a gente pode trazer para antes, que eu vou falar melhor naquele outro vídeo. Mas vamos trazer aqui então. O interesse americano nessa questão, ele é baseado muito mais estudadamente, vamos dizer assim, né? Ele é muito mais fundamentado do que só interesse político assim direto. Vamos dizer assim, o pessoal pensa que é só tipo, disputa de poder ali, vamos ver, tá sobrando aqui, vou fazer isso. Só que não é assim que funciona. Especialmente coisas grandes, a grande estratégia, ela acontece muito bem pensada, são coisas de anos e décadas. Então, são coisas muito maiores. Então, elas têm que ser muito mais bem pensadas e muito mais realmente fundamentadas, tá? Por que que eu digo isso? O pessoal aqui, como tem muita gente que é bem estudada, já deve ter ouvido falar do termo Heartland, né? Então, vem desde lá do Mackinder, tal, por exemplo, que é uma base muito importante para esse pensamento estratégico americano, tá? Que eles pensam muito na Heartland e, tipo, eles estão em outro aspecto. Então, eu não vou entrar muito a fundo, mas eles pensam em como controlar a Heartland para ter aquele predomínio global, porque eles estão em outro continente. Então, para acessar ali fica mais complicado, mas não vou me estender muito aqui. Então, o que acontece? A gente pode traçar o começo, pelo menos diretamente, né, ligado, desde ali a Conferência de Yalta, no fim da Segunda Guerra ali, quando começou efetivamente, a gente pode dizer, o prólogo da Guerra Fria, tá? Que ali já começou a mostrar as disputas entre o Ocidente, né, os Estados Unidos e Reino Unido, contra a União Soviética, ali bem no fim da Segunda Guerra e tal. E desde então, os Estados Unidos já foi pensando como poder enfrentar, como minar, efetivamente, acho que essa é uma boa palavra, como minar a União Soviética, tá? A gente até pode tratar isso não como a União Soviética, mas o Império Russo em si. Por que que eu digo isso? A gente pode entender esse Império Russo desde a época dos czaristas, depois com os bolcheviques, né, tal, a União Soviética, e até hoje a Rússia, a Federação Russa. A gente pode entender tudo isso como uma concepção de Rússia, tá? Que eu tô falando agora como Império Russo, tá? Eles sempre procuraram como minar esse Império Russo, que no momento era a União Soviética. Tá? Por que que eu tô falando isso também? Porque hoje a gente não é mais a União Soviética. Se fosse uma coisa para com exclusivamente a União Soviética, teria morrido no fim da Guerra Fria, quando a União Soviética se desfez. Isso não aconteceu. Porque a União Soviética, como instituição, se desfez. Mas a nação, ou Império Russo, continuou. Através da Federação Russa. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Então, isso vem muito de antes. Não é agora. Vem desde lá da Segunda Guerra Mundial, né? Quando acabou e quando começou a Guerra Fria. Então, ainda não existia a CIA. A CIA foi criada em 47. E desde então, a CIA já foi pensando, pô, a gente já, pô, provavelmente vai ter uma treta ali com a União Soviética, é bom a gente já pensar como enfrentar eles. E até é curioso, né? Porque às vezes a gente faz alguns vídeos aqui, fala algumas coisas que parece muito teoria da conspiração. O pessoal, principalmente que não leva muito a sério, né? Fica criticando, fala, pô, isso aí é teoria da conspiração e tal. E aí que tá o problema, porque a gente tem documentado um monte de coisa que mostra como que é o modus operandi dos Estados Unidos, não só deles, tá? Mas eles principalmente, como que eles agem com relação a outros países, com tal situação, né? E eles simplesmente replicam isso, né? O que a gente viu na Ucrânia em 2014, né, 2013 para 14, eles simplesmente fizeram isso desde sempre, em outros lugares também, tá? Então, algumas coisas a gente fala assim, parece muito teoria da conspiração, mas isso é para quem não acompanha, não entende como funciona o jogo, tá? E então isso que acontece. Eles já, desde aquele momento, foram bolando verdadeira guerra híbrida contra a União Soviética, né? Porque a União Soviética é até maior do que hoje a Federação Russa, né? Ela dominava basicamente todo o Heartland euroasiático. Então,
é a ameaça maior possível para o bloco de poder ali atlanticista, né? Vamos dizer assim, o eixo, basicamente, né, o eixo Washington-Londres e seus parceiros, né, europeus, né, ali todos. Então, desde aquele momento, para não falar antes, eles já tinham uma estratégia para como enfrentar a Rússia sem enfrentar diretamente, tá? Eu não vou explicar muito aqui, além disso, porque eu já falei bastante, e porque eu falei melhor naquele outro vídeo. Então, mais uma vez, aqui fazendo propaganda, assistam aquele outro vídeo, tá bom? Mas eu vou parar por aqui. Essa estratégia americana, ela foi muito baseada em cima do trabalho de um grande escritor, né, um grande pensador, né, dessa geopolítica, vamos dizer assim, né, que é o Brzezinski, tá? Ele é um americano de origem, se não me engano, polonesa. E ele bolou a estratégia para os americanos, né, conseguirem enfrentar a Rússia. Então, desde aquela época, eles já pensavam em dissipar o poder da União Soviética e depois da Rússia, né, em pelo menos 3 países, tá? Em fragmentar realmente o Império Russo, como eu comentei, né, agora há pouco. Fragmentar porque aí o poder não está mais centralizado. E outra, eles irem colocando movimentos que minariam esse poder todo, né? Então, você colocaria de uma forma que ficaria muito mais fácil para os Estados Unidos e o bloco atlântico, né, conseguirem lidar melhor com cada situação ali e não teria um grande poder para tentar contrabalancear o poder deles. Seriam países menores que não teriam como fazer frente. E outra, já estariam ali cheio de democracia e liberalismo e todos aqueles ideais, aqueles valores, entre aspas, ocidentais, né? Ou seja, seriam mais convertidos para, assim, ficariam mais alinhados com os interesses, as vontades, né, ocidentais. Eles fazem isso desde sempre, tá? Como eu tô falando. E eles ali incentivaram isso muito a partir ali de 47, na verdade, principalmente a partir dos anos 50, tá? Isso eles usaram muito, até vou voltar, né? Alguns movimentos nacionalistas, né, que na época da Segunda Guerra eram patrocinados, eram juntos com os alemães, tá? Isso tem tudo documentado, tá, gente? É só procurar aí. Eles aproveitaram esses caras, que eram efetivamente SS, não vou entrar muito, para criar guerrilhas e movimentos insurgentes ali, rebeldes dentro da União Soviética, tá? Destacadamente na Ucrânia. Por que Ucrânia? Porque ali eles entenderam que era tipo um ponto crucial. Isso a gente vê em vários aspectos diferentes. A Ucrânia realmente era fundamental para a União Soviética. Tá? Isso a gente pode ver até em questões econômicas, por exemplo, tinha muita indústria importantíssima, né, da União Soviética lá na Ucrânia. Bom, vários fatores, até geográficos e tudo mais. Então, eles falaram, pô, aqui é um bom ponto para a gente atingir a União Soviética e depois a Rússia. Então, ali, desde aquele momento, eles começaram a patrocinar, a mandar equipamento, a ajudar de todas as formas possíveis, sem ser efetivamente, tipo, lutando com os caras, mas eles enviaram tudo possível para criar esses movimentos dentro da Ucrânia. Para quê? Ir minando a presença, a força política e real, né, da União Soviética ali na Ucrânia, tá? Não foi só na Ucrânia, tá? Eles tentaram fazer isso em várias repúblicas, né, soviéticas, e isso inclusive ali na Ásia Central. E é até interessante porque da mesma forma que funcionou na Ucrânia, tipo, isso se permaneceu até 2014 e continua até hoje, né? Mas isso também rola na Ásia Central. Aí a gente pensa aqueles golpes de Estado tentados, né? Aquelas revoluções coloridas que tentaram fazer, por exemplo, no Cazaquistão, que é na Ásia Central ali, bem embaixo da rua. Vocês deu para entender, né? Mas tudo bem. Então, isso aqui é importantíssimo entender. Que já é um movimento histórico que vem desde essa época. Aí você vai falar, mas o que tem a ver com a vitória nula? Eu vou chegar nisso agora. A Vitória Nuland, ela é uma diplomata, era, né? Uma diplomata de carreira que estava trabalhando ali pelo governo americano há muito tempo. Especialmente ali depois de 2003, né? Que ela começou a entrar efetivamente no serviço diplomático. E ela era uma discípula ferrenha do Brzezinski, tá? Ela foi assídua em seguir isso e ela realmente pôs em prática. Ela foi, tipo, a peça-chave para fazer isso acontecer, tá? O lugar que ela mais atuou realmente foi na Ucrânia. Tanto é que, desde antes até de 2013, né, ela já atuava ali, tal. Ela foi responsável por articular, não sozinha, claro, né, mas ela foi uma das principais responsáveis por articular o Euromaidan, que foi a revolução que teve, né,
ali que trocou, né, que foi um golpe de Estado em cima do Yanukovych, que era o presidente ucraniano, que depois mudar, aquela história toda que vocês já devem saber. Ela foi a principal responsável por articular isso. Ela foi até nas manifestações, conversou com os líderes dessas revoltas, né, populares, e basicamente foi ela que orquestrou, tá? E ela sempre fez muito, não só na Ucrânia, tá, gente? Ela foi a principal, eu diria, uma das principais pontas de lança americanas em tudo que tem relação geopolítica nesse século aqui, vamos dizer assim. Ela atuou em todos os lugares, atuou na China também, mas o foco principal dela sempre foi o leste europeu e exclusivamente não, mas destacadamente a Ucrânia, tá? Ela foi quem bolou a abordagem americana e europeia até, eu digo assim, ocidental como um todo, para enfrentar a Rússia desde antes da guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia não começou agora em 22, ela começou em 2014, tá? Então, desde antes disso, ela já estava envolvida ali, tá? Então, o que é importante aqui? Se vocês lembrarem, há pouco tempo atrás eu fiz 2 vídeos, né, muito relacionados um com o outro e que eles têm relação com isso aqui agora, que falam que a Ucrânia pode estar indo já para um desfecho da guerra, né? Porque efetivamente várias coisas estão acontecendo que estão mostrando que, pô, a Ucrânia não está indo bem, pode ser que ela não consiga sustentar mais a guerra por muito tempo, tá? Isso em aspectos políticos e militares, tá? E não sou eu que estou falando, não é achismo meu, é só acompanhar. Os Estados Unidos tá complicado ali de continuar o apoio e tal, o apoio, vamos dizer assim, pelo menos popular, do Ocidente como um todo, não só os Estados Unidos, mas os europeus principalmente. Então, cada vez menos com vontade de ajudar, tá? Teve aquela treta toda interna na Ucrânia, então o Zelensky tirou o Zaluzhny, que era o general, colocou outro, e o Zaluzhny estava quase tendo mais apoio do que o Zelensky, então aquela bagunça política toda interna, né? E na parte militar, pô, recentemente perderam Avdiivka, né? Os russos dominaram, tal, dominaram mais um pouco, né? Deu uma leve debandada ali, já conseguiram se reorganizar, mas perderam um bom território em vários aspectos, tal, falharam naquela contraofensiva, né? Ali em Zaporozhia, né? Ali no sul. Então, assim, várias coisas não tão bacana para a Ucrânia. E agora, depois de todos esses indícios, ainda chegou mais esse, que putz, é um dos maiores, uma das maiores demonstrações de que a coisa não está indo bem na Ucrânia. Porque a responsável, desde sempre, por ditar os rumos, de organizar tudo, de direcionar, foi demitida. Claro, oficialmente ela só pediu aposentadoria, tá? Mas foi muito repentino. E mesmo que fosse uma aposentadoria, tipo, ela pegar e falar, não, não quero mais e tchau, é porque tá um pouco. É meio difícil, né? Ainda mais sair no meio de uma disputa dessa tal, é complicadíssimo. Até pra vocês entenderem um pouco aqui a importância dela. Ela que foi responsável por algumas ações ali que ficaram mais em evidência, né? Como eu falei, a questão não só de coordenar ali o Euromaidan, mas toda a postura ali com relação à expansão da OTAN para o leste, né? A integração da Ucrânia na OTAN, né? Foi ela que determinou isso e falou para bater isso, tipo, não arredar o pé, né? Mais algumas outras coisas, né? Como por exemplo também revogar o acordo de Minsk, né? Um monte de coisa em sabotar esse acordo, no caso, um monte de coisa nesse sentido, tá? E até essa questão do acordo de Minsk é interessante. Ela sempre atuou nessa questão desde 2003, como eu falei. O único período que ela ficou fora foi no período Trump, que foi justamente o período em que os Estados Unidos teve uma abordagem diferente, mais, vamos dizer assim, mais pragmático com a Rússia. Assim, eu não vou dizer mais tranquilo, mas teve um outro direcionamento, vamos dizer dessa forma. Né? Só nesse momento, que foi justamente quando aconteceu os acordos de Minsk, tá? Que depois se provaram ser também uma grande furada para a Rússia. Né? Então, assim, a vitória do Lula foi uma. Não sei nem como definir, assim, uma peça fundamental para isso tudo acontecer. Tá? Ela foi realmente a grande gerente, vamos dizer, dessa estratégia macro toda. Tá? E aqui, para vocês entenderem um pouco qual que era a mentalidade dela, qual que era a estratégia dela para isso, ela até chegou a escrever um artigo nesse período que ela ficou fora, né, em 2020 ali ela escreveu um artigo na Foreign Affairs, que é uma das principais revistas, né, de relações internacionais como um todo, e ela falou bastante nisso, que
O Putin, ele era o principal responsável pela Rússia ser um país imperialista ainda, e que isso era ruim para eles. Claro que é ruim, porque a Rússia, independentemente de como for o governo, eu não estou falando que é bom ou que é ruim, nada. Isso não vem ao caso. Para os russos funciona, eles gostam e assim que tá bom. Então, para eles tá bom, assim, eles que mandam, tipo, eles que entendem como que é o país deles, né? Para a Rússia, ela gosta de estar forte assim, porque ela fica, independentemente de ser certo ou errado, o país está íntegro, vamos dizer assim, né? É um país só, tá forte ali e tal. Para os americanos, é claro que isso é ruim. Porque eles querem, como eu falei, a estratégia do Brzezinski é separar, é desintegrar em pelo menos três. A ideia é até cinco, né? Pelo que a gente já viu até com os britânicos. Mas no mínimo três. É desintegrar aquele país, porque seriam países menos fortes, né? Ainda pelo tamanho ali, seriam três países grandes, então talvez fortes, mas não tanto. E se acontecesse isso, seriam países democráticos, com ideais e valores pró-Ocidente, né, e em sintonia com o do Ocidente. Então, seria muito melhor para eles. É claro. E é óbvio que a Rússia não quer isso, e do jeito que está, não é bom para eles, porque eles estão evitando isso. Então, é óbvio. Mas qual que é a estratégia, então? Como que a Nuland planeja, ou planejava fazer isso? Assim, ficou muito forte o componente da guerra híbrida mesmo. Porque é totalmente uma guerra informacional, né, que eles queriam incutir na Rússia, né? Porque o ponto crucial que a Nuland destacou, que na ideia dela, na cabeça dela ia funcionar, era a opinião pública. Por que acontece? Até porque que eu estou falando isso, dessa parte da Rússia, que eles gostam assim. O Putin, isso é reconhecidamente sabido, que pelo menos 80% da população é favorável. Então, tem uma grande coesão ali. Então, a opinião pública, em geral, ela é muito favorável ao Putin. Só que, na cabeça da Nuland, ele conseguiu converter, converter não, mas cooptar uma boa parte da elite, vamos dizer assim, americana, eles concordaram que, então, o que eles tinham que atingir era a opinião pública. Se a opinião pública ficasse contrária ao Putin, eles iam fazer uma revolução colorida, ia derrubar o Putin, ia colocar esses caras mais alinhados com o Ocidente e ia poder atingir o objetivo deles, que era a estratégia do Brzezinski de separar e tudo mais. Então, o que eles fizeram? Um monte de ações para minar isso. Então, eles jogaram muito, por exemplo, na questão ali de ONGs, né, promovendo esses ideais, usar as mídias sociais russas para incutir isso também na população. E assim, até em certa parte funcionou um pouco, tá? Tanto que existem russos que estão lutando pela Ucrânia na guerra, que tem até uma, como que é? Legião da Rússia Livre, alguma coisa assim, esqueci agora o nome. São alguns desses russos que eles consideram os russos liberais lá, que são totalmente pró-Ocidente. Mas existe. Então, em certa parte até que funcionou. Mas não da forma que eles queriam. Né? Até um monte das medidas que os Estados Unidos tomou, que a gente fala, meu, o que eles tinham na cabeça? Agora, voltaram totalmente contra eles. Mas a ideia inicial era atingir isso aí. Tá? Então, por exemplo, cooptar a população ucraniana. Então, pô, primeiro trazer eles para a União Soviética, para a União Europeia, para depois para a OTAN, que esse era o ponto crucial, né? E também colocando assim, converter bem culturalmente, né? A mentalidade ali, a cultura mesmo, dessa população toda e dentro da Rússia. Um monte de coisa ali que nem eu vou falar, simplesmente. As sanções. Sanções foi ideia da Nula. Eles colocarem lá de colocando sanções pesadas na Rússia, ia afetar a população ia ficar pé da vida, iam querer tirar essa situação com o Putin, e ia chegar naquilo lá, iam derrubar ele, entrar no lugar e tudo mais. Né? Só que não funcionou. Pelo contrário. Né? E na verdade eu vou chegar nesse ponto agora. Né? Chegando aqui na parte da conclusão. O que aconteceu na prática com essas ações da Nula? Né? Até aqui foram pontuadas pelo coronel, né, Coutinho, que eu comentei, mas ele colocou muito bem aqui. Eu vou ler. Eu só estou falando isso porque aqui eu vou ler aqui. Né? Primeiro ponto. A Ucrânia está destruída. Isso é inegável. Resultado da guerra. Né? Com uma perda irreversível que talvez seja um dos pontos principais de por que a Ucrânia está ferrada. Perdeu o Donbass. Tá? Que era, né, a parte mais industrializada, mais economicamente importante do país. Eles perderam tudo aquilo. Né? Por exemplo, uma parte do porquê que falavam da guerra da Batalha de Avdiivka.
tinha uma região, uma zona industrial bem grande, muito importante ali, que dificulta ali a questão da batalha e tal. Mas só por ter isso já fala, pô, tinha uma zona industrial enorme. Então, quantas indústrias que acabaram agora caindo nas mãos dos russos? Fora Donetsk em si, Severodonetsk, Lysychansk, aquela parte toda, tinham várias. Mariupol, que também tinha, o Azovstal lá. Quantas indústrias que estão indo para o lado russo agora, né? Porque os russos dominaram a região, né? Eu quero dizer. Isso tudo não vai voltar para a Ucrânia, né? Só se eles conseguissem uma reviravolta e dominassem, mas não vai acontecer isso, tá? Então, isso já complica muito. Outra situação, a Europa está ficando cada vez mais desindustrializada. Por quê? A situação econômica está ficando muito ruim, as indústrias estão encontrando um melhor cenário indo para os Estados Unidos. Aí eu volto num outro vídeo que eu falei também, quem está ganhando com essa guerra, e isso volta muito. A economia americana está sendo afetada, mas a europeia está indo para o buraco. As indústrias lá não vão ir para China, para esses lugares. Você fala, não, isso aí não dá certo. Vão para os Estados Unidos, então. Então os Estados Unidos está levando vantagem nessa. Agora, os europeus não. Então, se pensar que os europeus são parceiros deles, tá dando ruim, né? E até com relações aqui também. O agronegócio europeu, que é um calcanhar de Aquiles deles, né? Tá sofrendo uma das maiores crises, se não for a maior, né? Crise de todos os tempos, segundo o coronel também, né? Mas isso é efetivamente verdade. Tanto que a gente vê várias manifestações dos agricultores, né? Deles lá. E a última foi continental. Juntaram em vários países, eles fizeram as manifestações deles e tal. Então, isso mostra muito forte esse descontentamento como um todo, né? Uma parte crucial também. O sul global, né, os países sem ser os europeus e sem ser esse bloco oriental, não entraram no jogo do lado americano, como eles gostariam, como eles achavam que ia ser. Eles achavam que o mundo inteiro ia falar, não, vamos impor sanções, né, na Rússia. O mundo falou, vai pro caralho, vai você, põe sanção aí, eu vou ficar de boa na minha. Isso abalou profundamente o poder, efetivamente até, americano. Porque o poder não é só o poder real, assim, o poder hard power. O poder em si é a percepção que os outros têm das suas capacidades. Se os outros falar, não, sua capacidade não é toda essa, então o seu poder efetivo diminui, porque os outros não falam, isso aí não é de nada. Tô resumindo, tô falando bem a grosso modo, tá, gente? Mas só para passar o entendimento. Então, assim, a influência, né, vamos dizer assim, americana no mundo diminuiu muito, porque o mundo inteiro tá falando, mano, esses caras não são de nada. Ou então um monte de coisa, que nem, por exemplo, eles congelarem os ativos russos lá tal, e usarem pra Ucrânia. Então, pô, hoje foram com os russos lá. Amanhã pode ser com o meu dinheiro. Se eu fizer qualquer coisa que os caras não queiram, eles podem pegar o meu dinheiro. Então, complica, né? Então, é um monte de coisa nesse sentido que piorou, prejudicou muito a posição americana como a principal potência no mundo. Não que eles não sejam fortes ainda, mas o pessoal fala, mano, esses caras aí, né? Tipo, perderam a moral, entendeu? Com o resto do mundo, basicamente, tá? Outro ponto. As capacidades militares, eu tô lendo aqui, tá? As capacidades militares e a experiência em guerra convencional da Rússia só vem crescendo. Inclusive, isso está fortalecendo a base industrial de defesa russa. Tá? Eu já falei isso aqui em vídeos, mais de uma vez também. Tá? E eu vou até acrescentar mais uma coisa. Enquanto os russos estão crescendo muito na experiência real de combate e vão se aperfeiçoando, né, no combate convencional, a OTAN ficou para trás. Tudo bem que eles devem estar aprendendo bastante também, vendo um pouco o que os ucranianos estão fazendo lá, e estão tendo trocas de informações, com certeza. Mas o que aconteceu lá? Quem lembra aqui? Quando aconteceu a contraofensiva, né, ucraniana, eles usaram muitas unidades que estavam muito bem treinadas e equipadas pelo padrão OTAN. E os caras reclamaram, falaram, meu, esse treinamento aqui não serve para nada. Isso aqui é para guerra contra insurgência, não guerra convencional de alta intensidade. Então, até mais um ponto que piorou. Porque todo mundo falou, meu, essa OTAN aí não tá de nada. Tanto que a gente pode ver o resultado disso, até um ponto que ele colocou aqui depois, que outros grupos, poderes, vamos dizer assim, outros atores contrários ao Ocidente, falaram, meu, são esses caras aí que a gente tinha medo? Que se dane, vão pra cima. Né? A gente pode ver isso com a guerra em Gaza, né? Com a relação toda ali no Oriente Médio. Né? Os Houthis, por exemplo, estão enfrentando a marinha americana e a britânica junto. E não estão com medo, estão indo pra cima. E os caras não estão conseguindo efetivamente fazer nada contra os Houthis. E isso só vai piorando ainda mais. A percepção de poder real dos caras
contra, né, do Ocidente. Porque eu falo, meu, esses caras não têm condições. Essa doutrina aí que eles querem usar contra a Rússia, por exemplo, a Ucrânia não está nem conseguindo, imagina esses caras. Né? Então isso prejudicou muito a moral. Mais uma coisa também, né, para o resto do mundo inteiro. Tá? Um monte de gente está repensando as suas alianças, a forma de lidar, quais equipamentos comprar, por exemplo. Tá? E um outro ponto, até outros países que nem o Irã, a Coreia do Norte e tal, estão vendo isso e falam, meu, eles... as capacidades convencionais da OTAN são muito mais limitadas, aqui em palavras do coronel. Como eu falei agora, o pessoal tá vendo e fala, meu, esses caras não são de nada. Né? Se eles estão sofrendo tudo isso, né? Por exemplo, escassez de munição, a baixa produtividade da indústria bélica da OTAN como um todo, né? Eles não estão conseguindo produzir o suficiente para mandar para a Ucrânia. Imagina se estivessem em guerra direta com a Rússia. Tá? Olha os problemas múltiplos deles, problema de doutrina, que nem eu já comentei e tal, tudo isso. Os caras vão falar, meu, eu vou pra cima, não tenho que ficar com medo desses caras. Esses caras não estão lidando, não estão conseguindo lidar com os Houthis ali. Imagina eles querem enfrentar o Irã. Tá? Então, isso prejudicou muito a OTAN. E, por outro lado, aumentou mais a confiança do bloco oposto. Tá? Então, isso aqui é um desastre para os Estados Unidos e para a OTAN. Então, esses aqui são alguns resultados dessa estratégia bolada pela Nuland. Então, olha como foi extremamente prejudicial. Então, não à toa ela foi demitida. Tá? Por mais que a gente considere ela muito boa, ela foi uma funcionária errada, muito top americana. Ela é muito efetiva, muito... Meu, top. Eu queria ter uma Vitória Nuland aqui no Brasil para lutar pelos interesses brasileiros. Só que essa abordagem dela não funcionou. Né? Não foi produtiva. Ela não rolou. Então, simplesmente, ela foi demitida. E é isso aqui que caracteriza o grau de relevância dessa ação, pelo qual estou fazendo esse vídeo. Né? Porque não só não funcionou, como está levando para o buraco. Então, a Nuland ter sido demitida é um sinal absurdo de que as coisas não estão indo bem para a Ucrânia e o Ocidente está repensando como vai lidar, porque eles estão pensando em como mudar a abordagem deles. Então, fica aí essa importância desse evento, né, da demissão dela. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu falei pra caramba, né, eu sei, falei bem mais do que eu esperava, mas é muita coisa mesmo, né, então... Como eu falei, olha quantos vídeos meus e outros trabalhos eu referenciei. Então é porque é coisa pra caramba mesmo. Tentei resumir ao máximo. Eu sei que ficou bastante coisa, mas quem assistiu até aqui sabe a importância de tudo isso e consegue compreender aqui o que eu fui falando, né? A importância de tudo isso. Chegar às conclusões aqui, né? Ver os efeitos do que tá rolando, né? E disso aqui, esses efeitos da estratégia da Nuland, por exemplo, né? Que eu falei agora no final. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha sido importante para vocês, para conseguir construir a própria concepção, tá? Não precisa concordar com tudo que eu falei aqui, não tem problema, né? Aqui eu falo a minha opinião, com base, né? Então, se você for discordar, tem argumentos. Mas é só a minha opinião, não sou dono da verdade, e inclusive eu repito sempre, é importante que vocês vão atrás também de se aprofundar mais. Porque eu falo aqui sempre tentando resumir, e resumir é sempre complicado, porque você fala pouco. Então... tem muito mais, esses assuntos são muito complexos. Então, se aprofundem mais, né? Estudem mais, tá, esses assuntos. E voltando a dizer, né? Espero que tenha sido construtivo para você esse vídeo. Né? Que você possa ter absorvido informações que vão te dar uma compreensão maior do que está rolando. Tá? Esse é o meu objetivo fundamental. Tá? Então, para quem assistiu até aqui, eu agradeço muito. Espero, mais uma vez, falando que tenha sido bom para vocês esse vídeo. E... assista os outros vídeos e leia o artigo, tá? É muito importante, tá? Então, sem mais enrolação, por hoje é isso aqui, pessoal. Agradeço a quem ficou até aqui, assistiu, né? Deixa o like se você gostou do vídeo. Quem é novo aqui ou quem né, fica vindo aqui, mas ainda não é inscrito, né? Eu convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Quem tiver mais informações, quem tiver alguma dúvida, quem quiser que eu faça aquele outro vídeo que eu falei, escreve aqui nos comentários, tá? E compartilha esse vídeo com mais gente, com quem você sabe que vai extrair alguma informação útil, ou quem vai se beneficiar de alguma forma desse vídeo. E é isso, pessoal. Então hoje eu vou encerrando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.